Sabe quando você tá tentando ser uma pessoa melhor? Uma pessoa mais gentil, uma pessoa com mais empatia, uma pessoa mais gente boa, mais legal mesmo em geral. E aí você fica trombando com umas pessoas grossas e você fala assim, não é possível, tá querendo me testar. Então, queria conversar sobre essas pessoas aí. Eu tenho uma teoria de que quem tá bem não faz mal pra ninguém. Por quê? O que aconteceu? Teve um dia que eu tive essa sacada. Eu tava lá em Istambul. Qual que é? Istambul é... Gente, sou péssima de geografia. A pessoa viajou pra 35 países. Eu não ia ser capaz de listar os 35 de tão ruim que eu sou de... Turquia, gente! Hello! Tava lá, na Turquia, em Istambul, numa loja. E aí fui passar no caixa, eu tava com meu ex-marido na época. Meu ex-marido, só pra te dar uma contextualizada, é uma pessoa que aprecia muito a gentileza. Ele é muito gentil, ele é muito legal com as pessoas, ele tem essa característica. Um valor dele é a gentileza. E a gente tava lá na Turquia, que já é uma cultura bem diferente, né? E a gente foi passar no caixa e ele falou bom dia pra mulher, a atendente. E a mulher ignorou, ele solenemente começou a conversar com outra pessoa. É como se ele tivesse invisível na frente dela. E aquilo mexeu com ele, tipo, ele ficou, que absurdo, como é que pode? A pessoa que você é tão grossa, você fala bom dia, a pessoa não responde. Nesse momento, eu tive uma sacada e falei pra ele, cara, mas você imagina, se ela não tá sendo gentil com você, até te percebendo, te olhando, né? É porque na cabeça dela não deve estar bem, sabe? Ela não deve estar bem, ela deve estar de saco cheio desse trabalho. Porque não é sobre você, sabe? Ela nem te conhece, não é pessoal, ela não te conhece. Não é sobre você, é sobre ela. Ela deve estar de saco cheio do trabalho, ou de repente na família dela ser gentil não é uma prioridade. Enfim, por X motivos ela não foi gente boa e nenhum desses motivos tem a ver com você. Né? É tudo sobre ela. E eu saquei nesse dia assim, nossa, cara, quem tá bem não faz mal pros outros. E eu comecei a olhar na minha própria vida. Às vezes que eu sou sacana, porque não gostaria, mas acontece, né? De ser grossa com alguém, de perder a paciência, de falar alguma coisa que eu não deveria, de ser distante, de não ter saco, né? De saco cheio. São esses dias que eu sou grossa, sabe? Tipo, quando eu tô bem, gente, quando eu tô bem, sou uma borboleta pelo mundo. Eu só quero dar amor, eu só quero dar carinho, eu escuto, eu me interesso, eu sou mais empática. Quando eu tô bem, tipo, eu vejo que você tá mal, tipo, eu tenho aquela disposição, aquela disponibilidade emocional. Você tá ligado? Disponibilidade emocional, uma coisa que é rara na vida da pessoa. Isso é uma disponibilidade emocional, você ser capaz de, tipo, botar a sua vida de lado um pouquinho pra você se conectar ali com aquela pessoa. Eu tô com medo desse microfone aqui. Melhor interromper do que, né? Então, assim, é difícil a pessoa estar com disponibilidade. É difícil a gente ter disponibilidade emocional, em geral, né? Você precisa estar bem pra estar com essa disponibilidade emocional. É fácil, pensa na tua vida. Quando você tá mal, quando você tá preocupada, quando você tá ansiosa, quando você tá triste, quando você não tá bem. É mais difícil você tá ali pro outro, né? Porque você tá consumida. E se você não é uma pessoa que tem a mente muito trabalhada e tem uma prática de ser voltado para o centro, pro corpo, que eu não sou assim, né? Por mais que eu perceba os meus pensamentos, tem várias vezes que eu me vejo amontoada de ansiedade, de preocupação e de tristeza. Normal. Nesses momentos não são os momentos que eu tô melhor, que eu tô ali pra poder estar com as pessoas. Claro que, assim, pra mim, gentileza também é uma coisa muito importante. Então eu me treinei a meio que quando eu tô mal, eu consigo ser gentil o minimamente pra ser educada, né? Dificilmente eu vou ser grossa com alguém, não é muito do meu perfil. Mas tem pessoas que extravasam mais desse jeito. O meu jeito de lidar com as minhas emoções mais difíceis é mais fechada. Então eu me fecho, eu me retiro, né? Teve uma vez quando eu trabalhava em restaurante, e gente, quando eu trabalhava em restaurante eu ficava muito estafada, assim, era um trabalho fisicamente pesado e energeticamente pesado, você tá lidando com muita gente, atendendo, tipo, a minha relação com atendentes mudou completamente depois que eu fui 8 anos que eu trabalhei em restaurante e eu, assim... Seja legal com os garçons, por favor, e com as pessoas que te atendem, porque é foda pra caralho, sabe? Você tá ali, cheio de coisa, você atende um monte de gente, leva patada pra caramba, tem gente que nem percebe que você tá lá, então emocionalmente é cansativo. Um dia eu tava cansada já do trabalho,
E, eu fui meio grossa com um cliente. Tava só eu e ele e eu fui grossa com ele. Porque eu não tava bem, né? Tava mal. Nunca mais esqueci dele. Ele era um indiano mais velhinho, assim, mais senhor. E ele falou assim, por que você tá sendo grossa comigo? Aí eu falei, eu não tô sendo grossa com você. Tá sim, você tá sendo grossa comigo. Você é grossa assim com as outras pessoas? E eu não. Aquela situação, né? Não, eu não queria ser grossa. Eu não queria falar pra ele que eu tinha sido grossa e pedir desculpa porque ele ia estar admitindo que eu tinha sido grossa. E foi uma situação que me marcou. Foi antes, né, de eu trabalhar, de conhecer tudo isso. Mas é muito louco, porque quando eu tava mais pé da vida, assim, eu pensava assim, foda-se, entendeu? Eu tô cagando, eu não tô bem também, agora vou ser uma fada, não quero, né? Só que acontece que também tem um outro lado de quando você não tá bem e você se dá o direito de ficar grossa ou de ter uma reação que pode magoar outra pessoa, que nem eu devo ter magoado o senhorzinho, é que assim, você também não sabe com o que a outra pessoa tá passando. Então isso serve pros dois lados. Quando você não tá bem e você desconta nos outros, tipo assim, pega leve, porque você não sabe o que a outra pessoa tá passando. Pode ser que a sua grosseria seja, tipo, a gota, sabe? Uma gota, assim, pra elas partir. E por outro lado também, quando a pessoa for grossa com você, ou... Eu não quero falar pra você que quando a pessoa for grossa pra você tem sempre que entender, porque tem casos e casos. Mas numa situação que nem essa, assim, que é um atendente, uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que não faz parte da tua vida, e que não é que ela tá sendo grossa te humilhando, mas só não tá sendo ríspida, vamos dizer assim, a gente também tem um pouquinho mais de flexibilidade de pensar, eu não sei o que essa pessoa tá passando, sabe? Sim, esse ano mesmo, lembro de uma vez eu tava num hortifruti lá perto de casa e eu passei por uma atendente e eu falei bom dia, ela não olhou na minha cara. Eu falei bom dia, ela não olhou na minha cara. Eu fiquei tão chateada que eu peguei as coisas e fui pra outro caixa. E aí eu lembrei disso. Eu falei, nossa. A minha primeira reação foi assim, nossa, eu não vou também ficar aqui, né? Mas depois eu fiquei pensando, nossa, ela não deve estar bem. Alguma coisa deve estar acontecendo, sabe? Pra mim é importante pensar isso. Quem tá bem não faz mal pros outros, sabe? Até mesmo, tipo, teve momentos na minha vida pessoal. Aconteceu esses dias. Um amigo meu foi meio grosso comigo. Na hora eu já... Nossa, na hora já sobe aquele sangue, né? Ser brasileira é você ter sangue quente nas veias, né? E aí é muito louco, porque a minha cabeça vai pra um automático assim, chega, eu não tenho que tolerar esse tipo de coisa, sabe? Tem um dedinho assim na minha cabeça. Vem uma reação, uma coisa meio raivosa, assim, sabe? Mas eu também aprendi a lidar com a minha raiva, né? Então, hello meninas dos ciclos, né? Falamos muito sobre isso. Então, tipo, eu aprendi a lidar com a minha raiva. Eu sei que quando vem eu já sinto esse calor vindo assim da barriga pro peito, é hora de parar, não é hora de falar. Então, eu parei, não falei, dei um tempo. No dia seguinte, eu chamei pra conversar e falei, você foi meio ríspido. E eu desconfio que é porque você tá chateado com alguma coisa. E aí você não tá falando, e aí você ficou frustrado. E aí você fez isso. Tem alguma coisa que tá te chateando? O que tá acontecendo? E tipo, uma coisa que eu não faria, sabe, antigamente. Eu iria muito mais pro lado de me afastar. Mas foi uma prática de falar, nossa, se a pessoa foi meio assim, deve ter alguma coisa que, né, tipo, e eu falo tanto disso nos meus cursos, que a gente tem uma percepção, e aí a gente tem uma emoção de acordo com essa percepção, a nossa maneira de ver, então isso ajuda, sabe? Tipo, quando eu falei isso, ele abriu uma sorrisão e falou assim, não, é verdade. Eu tô chateado porque... E a gente teve uma conversa aí, eu acho que limpou o negócio. Mas tem essa coisa de você falar, não é comigo isso aí, né? Ou se é comigo é porque tá percebendo uma coisa que eu não tô querendo fazer. E aí eu consegui ajustar. Então, óbvio, gente, tô falando isso, mas óbvio que tem situações, tem relacionamentos abusivos, tem familiares abusivos, tem gente que é grossa demais, tem gente que só aguenta patada, né? Então, eu não tô falando que é pra gente engolir tudo, porque eu não engulo tudo, sabe? Eu acho que tem horas que a gente tem que se posicionar. E isso já aconteceu comigo em relacionamentos próximos. Eu sei que você não tá bem, mas não é ok falar assim comigo, sabe? Tipo, você deixar a pessoa no momento dela, mas também assim, tem aqui os meus limites, né? Então eu acredito nisso, assim, que não é pra também a gente ficar engolindo tudo. Com certeza não é esse o meu estilo. Mas eu acho que às vezes falta um pouco de empatia. Eu acho que tem coisas que dá pra relevar, sabe? Eu acho que eu tô falando mais para as pessoas mais explosivas, né? Ou as pessoas mais que reagem mais. Se você é uma pessoa que já aguenta, você sente que você já engole muito sapo, então talvez o papo com você seja outro. O papo seja sobre como colocar limites, né? Como ter empatia e colocar limites. Eu acredito que a gente tem que ter empatia, que isso é um músculo que a gente tem que desenvolver. Eu falo muito de autos, né? Autoconhecimento, autoconfiança, auto isso, auto aquilo. Só que eu acredito que o auto isso, o auto aquilo é importante pra gente viver em sociedade.
Porque todo mundo aqui vive em sociedade, a gente não é que nem aquele carinha lá do filme do Into the Wild. Eu não sei o nome em português. Na natureza selvagem. Ele decide que ele não vai mais viver em sociedade, ele vai viver no meio do mato, no caso. E, spoiler, dá ruim, né? Porque a gente não vive sozinho. A empatia é muito importante. Mesmo porque quando você desenvolve empatia pelos outros, você desenvolve empatia por você também. Então, a empatia é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para os nossos limites também. Então, tem essa dança. Mas o que eu sinto nessa coisa de quem tá bem não faz mal pros outros, principalmente nessas relações de atendimento, que é uma relação mais rápida, né? Eu sempre penso assim, cara, tudo bem se a pessoa não tá bem, se ela não tá sendo muito simpática, não deve estar tendo um dia bom. Porque eu acho que também, mesmo nessas relações, a gente espera que a pessoa seja muito cordial, né? Essa submissão até. Quando eu era que trabalhava no restaurante, você vê o cara falou, por que você tá sendo grossa comigo, né? Tipo, você não pode ser grossa comigo. Quando, na verdade, independentemente de que trabalho você faz, o que você faz, tem dias que você tá bem, dias que você tá mal. E outra, se a pessoa tá sendo grossa com você, ela não tem maturidade emocional. Porque maturidade emocional é você tá mal, eu vou perceber que isso é um problema teu, que você tem que tratar isso. Não tem que descontar em ninguém, né? No mundo ideal. No mundo ideal é isso, ter maturidade emocional, você fala, não tô bem, isso não é problema de ninguém, não vou descontar nos outros, né? Existe isso. Só que, não sei, maturidade emocional é uma coisa que eu não vejo muita abundância por aí, não. Por isso que eu tenho, inclusive, comecei a ensinar isso, sabe? Tipo, acho que o pessoal precisa de uma ajuda, porque não é uma coisa óbvia, entende? Mesmo porque, quantos pais e mães dos anos 80 você conheceu ou conhece que tinham inteligência emocional nos anos 80? Tipo assim, o próprio Daniel Goleman, que escreveu o livro Inteligência Emocional, foi em 95. 95 eu tava com 12 anos, entendeu? Minha mãe não lê esse livro. E olha que eu não tive uma família extremamente matura, sabe? Tipo, ocasiões, né? Mas nada grave, assim, né? Mas existiram ainda coisas mais graves. Então, assim, os adultos de hoje são as crianças dos anos 80, né? E a gente não tinha esse papo, a gente tá tendo esse tipo, começando em algumas bolhas ter essa discussão, mas ainda nem chegou na sociedade como uma base. Imagina como seria, gente. Tipo, essa inteligência emocional, tanto pra assim, não tô bem e não desconto nos outros, quanto pra você não tá bem, né? Tá sendo grosso, tá bem, né? Se tratar, meu amor, tá tudo... Eu, quando tô bem, consigo lidar com isso, né? Que tá, esse dia que eu na hortifruti, que eu fiquei puta com a mulher, é porque eu não tava bem também. Eu já tava de saco cheio, não sei porquê, não tava algum dia da capa virada, e ela tava daquele jeito. Você acha que eu também não tava com a disponibilidade emocional pra ter esse pensamento de falar, não, deixa, ela não tá tendo um bom dia, né? Passa seu dinheiro, passa suas compras e vai embora. Manda a luz e segue a vida, né? Eu não tava naquele dia, né? Então eu tive essa reflexão posteriormente, né? Eu saí, eu tive uma reação de, tipo, peguei minhas coisas, botei de volta no carrinho e saí. É louco, né? Outra coisa, muito importante. Se a pessoa tá sendo grossa com você, você imagina como ela se trata? Porque quando eu sou grossa com as pessoas, não chega nem aos pés do quanto eu sou capaz de ser grossa comigo. E eu falo muito isso, né? Ainda mais no programa Despertar, que a gente fala bastante de autoconhecimento, autoconfiança. O que a gente é cruel com a gente mesmo, que a gente se permite ser cruel com a gente mesmo, eu não consigo ser tão cruel com ninguém mais. Isso foi uma sacada que eu tive também com uma pessoa muito próxima, que é extremamente crítica. Tudo critica, sabe? Você canta, fala, você canta não sei o quê. Aí você faz. E aquilo vai irritando, né? Você fala, caralho, pessoa chata. Aí você começa a se sentir vigiada, né? Essa é a minha reação automática. Me sentir vigiada, me sentir que saco essa pessoa. E aquilo ia me irritando, dele ser tão assim. Aí um dia eu tive uma sacada e eu falei assim, nossa, você deve cobrar muito de você mesmo, né? Ele, como assim? Homem, né? Não tava tão conectado. Como assim? Porque se você é assim com as outras pessoas, eu imagino que com você deve ser muito. Você deve se cobrar ser perfeito, cobrar fazer tudo direito. Quando você canta tem que estar uma puta voz. Quando você escreve tem que ter um puta texto. Tudo deve ser uau, porque senão não vale a pena, né? Porque você tem um olhar. Você tem um olhar treinado pra achar defeito, sabe? Então, se você tem esse olhar treinado pra achar defeito em mim, tudo indica que você deve ter esse olhar treinado pra achar defeito em você. E deve ser muito pior, porque você tá 24 horas por dia com você mesmo, né? Tá num sonho, você tá lá se perturbando. E ele falou, sou muito. Mas você vê,
né? Uma pessoa que tá fazendo algo que é pentelho e chato, na verdade ela tá fazendo isso porque ela tá treinada a lidar com isso dessa maneira. Então, se uma pessoa é grossa, ela com certeza é grossa com ela mesma também, sabe? De novo, não tô dizendo que a gente tem que aguentar as grosserias, tô falando de relações superficiais. Se eu tenho relações pessoais, eu tenho uma pessoa na minha vida bem próxima, uma amiga bem próxima, que vai pra esse espectro da grossa. E assim, do nada, às vezes. E se tem uma coisa que é gatilho pra mim, são pessoas instáveis. O que é uma ironia, porque eu sou instável, mas não instável de, tipo, às vezes tá bem, às vezes tá mal. Mas tá tudo bem, de repente é umas burdoadas. Ai, eu odeio isso. Parece que eu tô andando em campo minado, sabe? Eu fico desestabilizada. Tipo, Tem onde pisar. é ruim. E essa amiga me treinou, né, nesse sentido, assim. Eu tenho outras pessoas na minha vida que são instáveis também. Seria simples falar, né? Por isso que eu não gosto muito daquele conselho do você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Porque eu não sinto que, assim, tem pessoas na minha vida que eu posso excluir ou que eu quero excluir. Tem gatilhos, coisas que mexem comigo, mas nem por isso eu quero tirar da minha vida, sabe? São pessoas bem importantes. Enfim, essa amiga tava num dia péssimo, eu já vi que tava num dia péssimo, já fico mais na minha, né? Tipo, não vai botar a mão na boca de cachorro bravo. Já vi que ela tava meio assim. Aí ela falou uma grosseria pra mim, assim. Tipo, a gente tava conversando, normal. E ela me deu uma, sabe? E foi muito louco, porque a gente já é amiga faz uns anos já por uns 3, 4 anos. E foi muito louco, porque antigamente isso seria um gatilho pra mim, sabe? Eu ficaria assim, ou eu me recolheria e, tipo, daria um gelo, que é mais o meu automático. Ou falaria alguma coisa, ou ficaria chateada. E nesse dia eu falei assim, mano, tá bem, sabe? Tipo, deixa. Foi uma patada, ela não me deu várias. E aí passou o tempo, e ela tava mais coisa, eu falei, meu, você foi meio grossa. Eu falo isso com ela, né? Eu tenho essa dinâmica, passa o tempo, eu falo, você foi meio grossa. Ela, eu fui, né? Mas você não falou nada? Eu falei, não falei nada porque eu vi que você estava sendo grossa, mas na verdade você estava chateada, porque isso estava acontecendo. Ela, é verdade, eu tava. Mas você vê, tipo, eu tava com disponibilidade emocional aquele dia, né? Porque também tem dias que essa amiga tá grossa e que eu não consigo ficar perto dela. Porque eu não tô com a disponibilidade emocional, sabe? Então você vê, também passa por um autoconhecimento aí, de eu conhecer os meus limites, né? Toda vez que ela é grossa e eu fico chateada e mexe comigo, eu falo depois. Eu deixo ela passar a raiva dela, ou aquele estado mais reativo dela, e aí eu falo, você foi grossa nessa situação, sabe? Não foi legal, né? E ela gosta de mim, ela se importa, né? Porque também poderia ser uma relação que a pessoa fala, mas esse é meu jeito. E aí a gente entra na escolha, tipo, eu quero escolher me relacionar com essa pessoa que não está se importando com uma coisa que eu tô pedindo, né? Então, óbvio que não é tão simples assim, né? Relacionar, mas voltando, tem a ver com essa coisa de como a gente se trata e o filtro que a gente está acostumado a lidar com as coisas, né? Então, pessoas críticas são muito críticas com elas mesmas, pessoas grossas são grossas com elas mesmas. Muito dificilmente uma pessoa vai ser ríspida ou crítica e consigo mesma, ela é de boa, ela é tranquila, ela se permite errar, ela entende. Isso faz parte do processo. Difícil, hein? Não faz sentido, você percebe? Não faz sentido. Então isso me ajuda nessa coisa da empatia, ter essa consciência, óbvio, tomando cuidado aí com casos, não é pra ficar engolindo sapo, não acho que é o caminho. Então anda junto com o autoconhecimento e os limites também, né? Mas 2 coisas que eu queria falar sobre isso. Uma delas é, se a pessoa tá sendo... Isso eu penso sempre, assim, em qualquer pessoa cruel, até nas pessoas que fazem as crueldades mais bizarras. Tipo, uma pessoa que tá bem, sabe? E eu sinto muito que Primeiro, eu sinto muito que existam esses casos. Sinto mesmo. E por isso que eu amo tanto autoconhecimento. Porque, crueldade com os outros é muito sintoma de desconexão interna. Você tá desconectado. Você tá no medo, você tá na maldade, você tá vendo o mundo como um lugar horrível, sabe? Se você tá sendo cruel, obviamente, ou você tem algum problema mental mesmo, né? Que às vezes acontece, né? Os psicopatias sociais e tal, então existe isso. Mas de pessoas que não têm essas psicopatias, existe também essa coisa da desconexão interna. Quando você está conectado com o seu poder pessoal, quando você sente que sua vida tem um senso de propósito, quando faz sentido, quando você tem relações em que você se sente acolhido, que você se sente seguro, que você se sente amado, muito menor a chance de você ser cruel com os outros, sabe? Tipo, muito menor. Eu sinto muito isso. Então vem junto comigo uma compaixão, assim, sabe? Putz, essa pessoa não tá bem, sabe? A pessoa ela acha que ela tá bem e a pessoa acha que é assim. O mundo é assim, sabe? Eu nem sei se ela acha que ela tá bem.
Acho que ela nem pensa se ela tá bem ou não tá bem. Ela só tá tentando sobreviver ali, sabe? Eu acho que até essa coisa de tá bem ou não tá bem, às vezes é até um luxo, né? Tem gente que tá só tentando sobreviver, assim. Então tem esse aspecto, né? Essa desconexão. E até, inclusive, se você for a pessoa que é, às vezes, grossa desnecessariamente, tem a ver com a sua desconexão com você mesmo. É muito difícil você se conectar com as necessidades, com o mundo do outro, com a realidade do outro, se você tá desconectado de você, sabe? Se você não tá bem com você. Então, por isso que meu trabalho é muito focado nessa relação de nós com nós mesmos, sabe? Porque não interessa onde você for, onde você vai estar lá. Não interessa com quem você se relacione, todas as suas relações estão sendo filtradas por você, pela sua visão de mundo, sobre como você se trata, e como você se trata é como você trata os outros. E aí entra também numa questão de assim, você é a pessoa mais próxima de você mesma. Então você que vai aguentar mais o tranco, né? Tipo, sabe que nem a gente tende a descontar. Quando eu era mais nova, eu descontava na minha mãe. Quando eu era casada, eu descontava no meu marido. Por quê? São as pessoas mais próximas, são as pessoas que eu tenho mais segurança, que não vão me abandonar se eu tiver um surto, né? Tipo, eles vão segurar a onda. Por isso que a gente desconta nas pessoas mais próximas, porque a gente tem essa confiança de que com ela eu posso despejar porque ela não vai me largar, não vai me abandonar, né? Não vai me deixar. Então a gente tem essa tendência. E aí, quem é mais próxima que a mãe, que o marido, que a mulher, que os filhos, né? Você. Então é sempre na gente que vem. Aí vem com autossabotagem, autoflagelação. Tipo, às vezes a gente sente, nossa, parece que eu tô querendo me fazer mal, né? Tipo, coisa estranha. Tem isso. Então a gente tem sempre que estar tratando isso também, olhando pra como é que eu tô me relacionando comigo mesma, né? Então, com certeza, no dia que eu fui grossa com o senhor indiano, ou que eu saí da fila lá no Hortifruti, eram dias que eu não tava com um papo legalzinho sobre mim mesma, ou sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas. Eram dias que eu tava perturbada, né? E, gente, tem coisa que te perturba mais do que a tua mente? Gente, a mente da gente é uma coisa muito perturbadora. Parece que a gente faz um pupurri, assim, uma grande coleção de pensamentos perturbadores ao longo da vida, armazena tudo, fica naquilo no repeat, né? E aí, pra desconstruir essa merda, meu Deus do céu, haja terapia, haja desconstrução, haja autoconhecimento. Mas é assim, é com todo mundo. Bom, outra coisa que eu queria dizer sobre isso é a gente julgar o comportamento e não a pessoa. Isso me ajudou muito no processo de empatia. Então, que nem a minha amiga que foi grossa, né? Falar pra ela assim, você foi grossa, aquilo que você falou foi grosso, aquela sua atitude foi escrota. É muito diferente de eu falar assim, você é uma insensível, grossa e escrota. Porque quando eu falo isso, eu meio que tô deixando ela naquela caixinha, sabe? Tipo, é um rótulo. E eu vou lidar com ela como uma pessoa insensível, grossa e escrota. Só que assim, ela não é sempre assim. Porque também se ela sempre fosse assim, eu não ia conseguir me relacionar com ela. Ela é amorosa, ela é engraçada, ela me ouve, ela tenta ser uma pessoa melhor, sabe? Ela tá sempre se olhando, ela curte esse papo de autoconhecimento. A gente tem muita coisa em comum, tal. A gente já passou por muita coisa junto, 4 anos amigas, né? Mas muda muito. Quando eu falo pra ela, aquilo que você fez não foi legal, é muito diferente de eu falar pra ela, você não é legal. Você percebe a diferença? Porque se eu falar pra ela, você não é legal, essa amiga, eu acredito que ela ia rebater falando o quanto eu não sou legal. Porque você fica na defensiva, você tá sendo atacada. Então, quando eu vou comunicar isso pra pessoas aí, não a questão do caixa, né? Do supermercado lá que eu falei que eu tava, mas relacionamentos que eu me dedico. Porque, gente, relacionamento é dedicação. Não interessa qual relacionamento. Até eu com a Aurora, que é a minha cachorrinha, a gente não se ama à toa. A gente se ama porque eu limpei vários xixis e cocôs, eu dei várias comidas pra ela, eu dei carinho, ela me deu carinho, a gente criou uma relação. Tem energia. As minhas amizades todas têm energia. Você bota energia. As pessoas vão te decepcionar, é só questão de tempo, tá? Então, se é um relacionamento, você vai botar aquela energia, né? Então, se você tá botando energia no relacionamento, se tem um relacionamento que é importante pra você manter, essas conversas têm que rolar. E nessas conversas funciona muito você falar do comportamento, da situação e não da pessoa, não definir a pessoa, falar que é a índole dela, é quem ela é, né? Você é grosso. Não, você foi grossa. Ou você falou de um jeito grosso. Assim é muito mais fácil, inclusive, pra pessoa falar assim, eu consigo mudar um comportamento, eu não consigo mudar quem eu sou, né? Não rapidamente. Isso ajuda demais. E aí tem outros relacionamentos que não, gente, que eu também não tô afim, não tô preocupada, né? Eu não fico tendo DR com todo mundo, porque tem pessoas, amigos que são amigos, mas não tão amigos, que acontecem coisas que eu deixo passar, eu não vou conversar, porque tem que ter energia, né? E a gente tem energia limitada, não tem energia pra todo mundo, né? Vê isso aí na sua vida.
onde você anda botando a sua energia, de que jeito você anda botando a sua energia e pra quem você está dando a sua energia, né? E isso é importante. Eu tenho algumas pessoas que eu dou a energia e infelizmente não dá pra dar pra todo mundo, sabe? Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo, né? No fim é isso. Quem tá bem não faz mal pros outros, ou quem tá bem não faz mal pra ninguém. Porque quando a gente tá bem, a tendência é a gente querer compartilhar esse bem. E tem até essa expansão, né? Eu não sei, eu sinto uma coisa mesmo. Né? Tipo, sai daqui assim e você tá com os outros e quer abraçar e quer estar junto. E quando você tá mal é agressão, porque você tá mal e você quer projetar aquilo, né? E dá até um alívio, né? Quando você tá mal e você dá uma patada, tipo, parece uma mini descarga assim emocional, né? Então você vai soltando, né? Então, queria trazer essa perspectiva aí pra aumentar a sua percepção, pra ampliar a sua percepção. Não tem certo e errado também, é uma coisa muito no feeling também. Mas esse insight que rolou lá na Rússia, que é em 2010, me ajudou muito. E ajuda até hoje. Eu lembro disso porque eu vivo esquecendo, né? Esquece essas coisas, né? Esquece. Então, estou aqui pra te relembrar disso. E é isso. Nos vemos no próximo. Tchau! Não, cuidado!